Começando então o estudo semanal para o dólar para a semana do dia 7 de agosto. Primeiro tempo gráfico a gente vai olhar o mensal. O mensal aqui ainda está no canal de baixa, que são essas duas linhas pretas aqui, nas extremidades. E o que a gente precisa considerar, que nós estamos no início do mês de agosto, só que a gente percebe que o candle de julho, ele fechou novamente em região de suporte importante, esse caixote aqui. E o candle atual, por enquanto, já está grande, mais da metade do tamanho do candle de julho do mês inteiro. E está querendo formar aqui o famoso padrão 1, 2, 3 em região de fundo importante. Então, isso pode ser uma coisa que ao longo do mês pode ser uma força compradora mais forte nessa região. Em relação ao mensal, deixa eu ver o que mais eu preciso ressaltar. Porque que dólar. Canal de baixa, rompeu 2/3 de força compradora, acabou com essa força compradora desse candle 6, que foi o candle de ignição. O candle 5 pode ser um pullback curto, ok, não me importa agora, mas foi. E próximo de fundo importante. E candle de junho foi convicção vendedora. Aí agora eu vou colocar, já que o mês de julho acabou, que o candle de julho foi de rejeição. E o candle atual de agosto está querendo formar 1, 2, 3 de compra. Só isso, nada mais. Pelo mensal a gente consegue detectar uma força mais compradora. O semanal vai confirmar mais ainda essa visão. Porque, relembrando, nós tínhamos duas figuras desde o início, meados do ano passado, que era esse triângulo aqui, que poderia ser ao mesmo tempo um caixote. Ambas figuras foram rompidas, fez uma troca de polaridade, formando um topo duplo de continuidade. Chegou nessa região de final de 2/3 comprador e travou, fazendo aqui uma força, uma correçãozinha compradora em região que bate com fundo, 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 fundo e fundo. Era uma LT passando aqui. E tínhamos então confirmando agora um canal. Esse canal foi respeitado, o preço corrigiu, fez uma troca de polaridade com essa região aqui e voltou a cair, formando o padrão 1, 2, 3 de venda. Só que esse 1, 2, 3 não chegou a pegar alvos mais longos, porque se eu considerar que está caindo em pernadas de pivô de baixa, aqui é uma troca de polaridade para continuar caindo, só que falhou na continuidade desse movimento e está querendo agora formar, talvez, um pivô de reversão. Se eu marcar uma projeção desse topo deste candle com este fundo, não chegou nem no primeiro nível. Se eu marcar uma projeção dessa pernada, desculpa, fiz besteira, peraí, na tela aqui da captura, só um minuto, voltando. Se eu marcar uma pernada de projeção, da pernada de correção, esse retorno em A, marcar uma projeção desse topo com este fundo, eu sei que travou no primeiro alvo. Isso que é importante. Travou no primeiro alvo com LT, região de força compradora. E aqui nesse candle 30 a gente teve um candle de rejeição. Que se eu olhar de volume, infelizmente não tem volume muito no diário para a gente confirmar aquela questão de candle de absorção. Então, só sei que tem um volume de rejeição aqui. Um volume de rejeição, e o candle seguinte da semana que fechou confirmou um candle de convicção comprador muito forte, confirmando um padrão aqui 1, 2, 3 também pelo semanal. O candle semanal que fechou em região de troca de polaridade. Só que aqui a gente pode vir a formar um fundo duplo. Essa região de troca de polaridade já foi testada uma e agora é a segunda. Já era para ter jogado para baixo, só que tem mais defesa compradora. Então tem mais força para subir. Está formando um caixote, triângulo descendente, ok, rompido, rompeu as ambas estruturas, fez troca de polaridade com a figura rompida, está na cara da LTB do canal de baixa. Aqui eu vou colocar o seguinte: respeitou novamente a LTB do canal de baixa.
Das médias eu falo depois. O candle da semana 22 foi um candle de virada vendedora. Foi este candle aqui que deu impulsão ao movimento de venda. Só que agora eu não vou usar ele mais, porque já passou. IFR em região de sobrevenda. Outro motivo para achar que essa região de fundo ia respeitar. Semanal em região de sobrevenda. Travou de novo igual travou aqui atrás. E respeitou mesmo. Agora não está mais em região de sobrevenda. Eu vou excluir. Formando uma troca de polaridade com o último caixote. Não. Formou foi aqui, no 26, 27 e 28. Não preciso mais disso aqui. Pode vir a buscar a mínima do macro do mensal. Deixa eu ver se tem distância. A mínima do mensal está aqui atrás. Eu vou deixar marcado porque pode vir a buscar ainda assim. E formou um candle de rejeição na LTB, que foi esse candle 30. E aí o que eu vou colocar agora? A questão do C31, candle de convicção e possível fundo duplo, região de troca de polaridade do caixote roxo e na cara da MED 20. MED 20 rompeu MED 200, aqui não me importa mais. Agora eu vou colocar está na cara da média de 20, que pode talvez dar uma segurada. Sem falar também que está descendo em forma de canal. Isso aqui tem um outro canal, então, dentro de um canal. Deixa eu marcar aqui. Então, está dentro de um outro canal que coincide com a LT. Em relação às médias aqui, então, na cara da média 20. As demais não me importa, eu preciso preocupar mais com a 20 e com a 200 aritmética. Já o diário. O diário a gente teve rolagem de contrato nessa semana. A gente percebe que tá para configurar um fundo duplo mesmo e que tá fazendo um respiro antes de romper. Tá fazendo um pullback de pré-rompimento. Tá ficando bonitinho. O diário formou um caixote de continuidade. E cravou o alvo aqui que eu já tinha marcado. Essa região aqui embaixo. Confirmou um oco de continuidade. Onde que eu tava vendo esse oco? Ah, sim. Eu tinha visto esse oco aqui e agora quebrou. Quebrou o oco. Quebrou, já era. Então, deixa eu apagar. Ainda está muito afastado da média de 200. Vamos ver em relação à média de 200. Está querendo, parece, buscar a média de 200, inclusive. A 200 fica mais próxima do preço. Pegou liquidez. Deixa eu ver onde que tá. Vou apagar isso aqui. Começando a derivar. Não está derivando mais. Formou um candle de rejeição e presença forte compradora no candle 34. Foi esse candle aqui no fundo. Esse foi um candle PFR, importante em região de LT. Essa região aqui foi muito forte. Volume eu não consigo identificar a diferença, porque volume praticamente é tudo a mesma coisa, sempre na mesma média. Aqui, o que mais que eu preciso ressaltar? A questão de estar formando um possível respiro para confirmar fundo duplo. Sequência compradora, nós temos 1, 2 candles grandes. Isso aqui é uma grande sequência compradora, no fim das contas. Em relação às médias, média 20 está irrelevante. O 2MV, nada a ressaltar. Já em relação aos 60 minutos, 60 minutos a gente vê o pivô de reversão lá embaixo. Tava meio que derivando. Tínhamos um outro canal aqui. Fez um rompimento, meio que uma troca de polaridade. Esticou, rompeu direto essa região. Subiu mais. Mini pullback.
não conseguiu romper direto, porque esses rompimentos de forma esticada não são rompimentos verdadeiros. Então, o que o preço fez? Defendeu. E talvez pode ter uma correção maior para buscar essas regiões aqui. Força vendedora anulada. Força vendedora praticamente anulada, só falta um restante. Dos 60 minutos, então, o que eu vou marcar vai ser apenas algumas regiões de possível interesse. Eu já tenho marcado aqui alguns caixotes, essa região tá aqui em cima. Agora essa aqui de baixo, eu vou aumentar aqui. Recomendo que faça o mesmo, que é uma região de possível trava do preço. Coincide com esse topo, com este topo aqui, com este fundo do fundo duplo que formou aqui atrás. Essa daqui de baixo eu vou marcar também, deixo aqui, não vou mexer, pode ser que venha a ser importante ainda. Dos 60 minutos, então, formou um topo duplo, mas agora não me importa. O que eu vou colocar é que estava subindo de forma esticada e travou em resistência macro. Também vou colocar a questão força vendedora anulada e vou desenhar uma força compradora aqui. Tivemos desse movimento que foi a ignição de continuidade. No futuro essa região pode ser importante. Essa aqui do topo já está um pouco mais de exaustão. Tem essa aqui de venda, mas por enquanto só essa aqui de baixo mesmo. Tem essa sequência vendedora aqui de cima, caso o preço vá chegar, e obviamente essa lá do topo está bem distante. Tem a questão de estar próximo de R$5 de novo. R$5 que vai coincidir com este topo aqui, ó, bem próximo. R$5 aqui, esse meio. Óbvio que a gente tem que considerar a região, não é o preço exato. E a máxima aqui dos dias anteriores faltou quase 50 pontos para chegar nos R$5. 50 pontos é pouca coisa. Em relação ao 2MV, eu comentei assim no final do mês anterior, que geralmente, quando a VWAP mensal está distante do preço, acontece que nos últimos dias tende a buscar a VWAP semanal para não ficar tão longe. Que adivinha o que aconteceu? Chegou a ficar mais perto da VWAP mensal. Quando abriu o mês de agosto, o preço foi direto na VWAP do mês anterior e agora está andando. Vamos ver o que vai acontecer no fim do mês com a VWAP deste mês atual. Em relação às médias, fez o pullback na média 20, pullback forte. Tomar cuidado com ela. De figura aqui, eu vejo uma tentativa. Inclusive fez, né? Confirmou um V aqui. Se confirmou esse V, eu pego desse fundo com esse topo, nós temos alvo lá em cima, que quase chegou. Então, região mais uma vez forte junto com esse topo. Uma confluência aqui a mais para segurar. Aqui, do 15 minutos, cuidado com a média de 200. Deixa eu ver. Não preciso se preocupar com a média de 200. Eu tenho que tomar cuidado com a questão de estar formando aqui um possível oco de reversão em região de canal de Keltner. Então, se romper esse fundo, vai confirmar o oco de reversão, formando um oco de reversão. No meu gráfico oficial, então, eu já tenho um caixote aqui, que se romper vai confirmar. Nós tínhamos no 15 minutos esse canal aqui, que eu ainda vou deixar esse canal. Posso pensar em duplicar para baixo, por enquanto não vou fazer isso. E o preço, na quinta-feira, chegou a romper esse canal já para cima. E formou um outro com LT. Acabou voltando para o canal de baixa, tentou respeitar, rompeu e está servindo agora como troca de polaridade. Vou deixar marcado aqui ainda, região importante. 5 minutos para amanhã. Não vejo 200, não vejo 9, não vejo 20, não vejo 50, nem 80 relevante. Então, nenhuma média que eu vejo relevante. Pode abrir o gap de várias formas, não faço noção de como que pode abrir em relação ao gráfico. Já o DXY. O DXY fez um movimento forte de força compradora. A gente não correspondeu a essa força, a gente demorou. Teve nos últimos dias do início do mês de agosto e agora lá fora está começando a correção.
E a gente teve essa correção influenciada na sexta-feira. Sexta-feira, a correção do dólar foi puxada pelo DXY. Teve um movimento muito igual no início do dia, muito. Já em relação aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar do dólar. Tava formando um fundo arredondado na sexta-feira. Aqui é como se fosse até uma xícara, né? É um padrão que eu só falo, mas eu não uso na prática, só o fundo arredondado que foi importante. De qualquer forma, a região de liquidez é essa daqui do fundo e para cima só se for esse topo aqui em cima. No meio, tem que tomar cuidado com as médias não estarem em tendência. Então, praticamente isso que eu tinha que ressaltar do dólar para essa semana do dia 7 de agosto.